Fala pessoal, bom dia, boa tarde, né? Se você está assistindo à tarde ou boa noite, no caso aqui são 11 horas e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre 5 versículos aqui que me chamou a atenção em Provérbios 20. Então, esse é o caminho de sabedoria escrito por Salomão. Primeiro ponto: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Então, olha só, às vezes para a gente ser sábio, nós precisamos pensar no que não é ser sábio. Esse é um bom começo, né? No que não fazer. E ele cita aqui a bebida. Então eu vejo que não só a bebida, né, mas as drogas em si. E ele fala que quem é escravo da bebida nunca será sábio. E isso é importante refletir porque às vezes é uma questão até de idolatria, de imoralidade, do que nós realmente somos escravos. Então, tudo que ocupa o lugar de Deus, todo o anseio da nossa alma, ela precisa estar sendo provida pelo poder do Espírito Santo, pelo fruto dele. Mas quando a nossa alma está ansiosa, a gente acaba, se não alimentando o espírito, alimentando desejos da carne. E aqui ele cita a questão da bebida. Segundo ponto: qualquer tolo pode começar uma briga, quem fica de fora dela é quem merece elogios. Que é muito bacana porque nunca é sobre o outro. Não importa muito o que o outro vai fazer, mas sim qual é o meu posicionamento. Ah, mas eu estou com razão. Essa pessoa merecia ouvir isso. Quando eu entro no mérito da justiça humana, eu perco o mérito da sabedoria de Deus. Então, ficar fora é quem realmente merece elogio. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que ela não se envolve em discussão. Veja que a repreensão ela é muito diferente da briga. Então, até no próprio livro de Salomão ele vai falar que quem ama repreende. Então nós estamos falando aqui de briga e não de repreensão. Então nós precisamos pensar no que a gente não deve se intrometer. Aqui eu achei muito profunda essa reflexão. Os pensamentos de uma pessoa são como a água em poço fundo. Primeiro, ele não cita só poço, ele cita poço fundo. Mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. E aqui veio dois pensamentos na minha mente. O pensamento, por exemplo, de uma ideia empreendedora, e aí quem é inteligente é realmente quem vai tirar do papel. Então eu vou executar. Então não basta pensar, eu preciso executar. Por exemplo, eu tenho esse desejo, né, de compartilhar ensinos. Então passou um pensamento. E aí o fato de eu tirar isso para fora, eu estou sendo inteligente. Que inteligência que eu tenho que ter, por exemplo, para fazer esse vídeo? Eu tenho que saber lidar com o Meet, eu tenho que saber lidar com o Canva. Aqui eu preparei isso no Canva. Por exemplo, eu quero anunciar o meu livro. Eu tive que ser inteligente para elaborar essa arte aqui, para falar que nesse link você acessa meu livro. Então eu tive um pensamento, né, um pouco empreendedor, um pouco de também compartilhar, servir as pessoas. E esse pensamento de servir é por isso que eu estou fazendo isso. Então é inteligente. Outra questão, lá em Tiago ele fala, né, que para você ser curado você precisa confessar para o outro. Então quantos pensamentos que estão te aprisionando por esse pecado ser um pecado de estimação, um pecado que você alimenta dentro. E aí saber ser inteligente é tirar para fora, que é o confessar. Então veja que esses pensamentos ruins, eles podem acabar
justamente por você confessar. E isso não é só a questão do perdão, mas se você for num psicólogo, provavelmente a tua cura ela está relacionada quando você fala. Tira o pensamento, né, falando. Então, saber falar é ser inteligente também. E não só falar, mas executar. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito? Aqui é muito profundo isso, porque talvez o maior desafio de pessoas são frustrações com o seu pai e com sua mãe. E aí, aqui ele mostra a bênção geracional. Ele mostra que a felicidade, muitas vezes, ela acontece de um pai honesto e direito. Por isso é importante, né? A gente reconhecer que nós somos frutos de um pai e de uma mãe. E aí que tá. Muitas vezes a nossa turbulência ela vai ser explicada pela falta dessa honestidade e desse caminho reto aqui do nosso pai e da nossa mãe. Só que isso não é justificativa para a gente começar a justificar o nosso insucesso. Porque no mesmo livro, no mesmo Provérbio 20, ele também vai citar: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Então, o nosso pai e a nossa mãe, eles têm uma importância na nossa vida. Mas aqui vem a nossa responsabilidade de não pagar com a mesma moeda. Então, se meu pai fez algo ruim, eu vou fazer algo ruim também. Não. Aqui envolve muito a questão do honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então veja que, em resumo, pensando nesses 2 versículos aqui, em resumo, o nosso papel como um cristão é um papel de confessar aquilo que nos frustrou, aquilo que aconteceu, que eu me senti rejeitado, abandonado. E quando eu confesso isso, eu ganho o favor de Deus de me preencher. Quando eu confesso isso para um irmão, vem a provisão divina, que é o amor. E esse amor, quando eu recebo, aí eu consigo tratar o meu pai de uma forma diferente, não amaldiçoando. Então, de vez de terminar a vida como uma lâmpada que se apaga na escuridão, você vai ser luz, né? E vai cumprir aquilo que Jesus disse: seja luz no mundo e sal na terra. Perfeito? Esse foi o nosso momento aí de reflexão no caminho da sabedoria, Provérbios 20. Se você gostou desse vídeo, se foi uma pílula aí de reflexão no seu dia e fez sentido para você, eu peço para você me seguir aqui no YouTube e também encaminhar esse vídeo para 3 pessoas que você ama, que você vê que precisa ter esse momento de reflexão.